A hora da psicologia. E hoje vamos falar sobre com abre, com a Bárbara Henriques. Olá. Bárbara, muitos parabéns, ia dizer muitos parabéns. Obrigada Muito também. bem-vinda. Muitos parabéns por estares aqui connosco. Por que não? Foste contemplada hoje. Obrigada. Não, ia dizer muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É sempre é muito bom falar destes temas, porque são temas que às vezes as pessoas ficam a pensar, psicologia, isto é coisas para malucos. Isto é coisas para. Mas são coisas que todos nós muitas vezes passamos ou precisamos de saber, ou às vezes nem queremos saber e sofremos com isso. Pois. Né? E hoje vamos falar sobre algo que cada vez é mais presente na vida de tanta gente. Não é? Aquilo que o Bispo disse no início, o ritmo da vida, cada vez mais, há mais pessoas com um nível de ansiedade extremo e daí também a importância de trazer este tema, porque cada vez é o que nós vemos mais à nossa volta. Exatamente. Sem dúvida. E vamos falar um bocadinho o que é isso da ansiedade. Sim. Então, a Estou ansiedade... ansioso. Já está. Então, vamos lá começar. Então, a ansiedade tem a ver com uma preocupação, podemos dizer assim, prévia. Portanto, antes de algo acontecer, nós já estamos preocupados, estamos a aguardar com alguma expectativa e ficamos aqui um pouco apreensivos, digamos assim, daquilo que está por Começa vir. a ficar estressada já Sim. com uma coisa que ainda Que ainda nem aconteceu, é isso mesmo. É algo que é natural ao ser humano. É importante percebermos isso, que a ansiedade é natural. E ela, se for numa medida equilibrada, pode ser algo bom, mas o que acontece e cada vez mais é que está de uma forma completamente desequilibrada e tem consequências muito negativas. Exatamente. Portanto, no caso aqui, como vemos, o lado positivo está relacionado, por exemplo, vamos supor que alguém tem o exame para passar na faculdade, aquele final, ou alguém tem uma entrevista de trabalho e isto tudo vai determinar o futuro da pessoa, portanto é chave, não é? Muita pressão. É. A pessoa, se estiver com alguma ansiedade, vai levar com que a pessoa tome uma atitude. Não, eu tenho que me preparar, isto está-me a causar aqui qualquer coisa, eu tenho que me preparar bem, antecipadamente. Claro que, de outra forma, então já começa a trazer outro tipo de sintomas, digamos assim, quando não é de uma forma equilibrada. Isto pode acontecer se estivermos a falar de algo que é novo, que nós não sabemos como é que vai ser. Estamos a falar de algo que, para nós, por exemplo, por uma experiência passada de vida, marcou-nos de tal forma, pode ter sido algo bom ou mau, mas como está por vir algo similar, pode-nos causar também alguma ansiedade, ou então algo que para nós é importante. E aqui lá está, a ansiedade, se for de uma forma equilibrada, vai nos ajudar. De outra forma, então, vai-nos controlar muito a vida. Exatamente. Na verdade, aquilo que tu que estás a dizer, ou fazer aqui um pequeno resumo, na verdade é mostrar à pessoa que, a todos os nossos telespectadores, que ansiedade é uma coisa normal e não é que seja mau ter, tem é que ser ali Claro, um QB. exatamente, é isso Né? mesmo, no fundo. Vamos então para as causas da ansiedade. Ora então, as causas da ansiedade pode ser o óbvio, aqui uma questão genética, portanto já alguns transtornos de ansiedade podem passar de geração em geração. A questão do ambiente que nos envolve e aqui que tem um peso muito grande, porque nós obviamente se lidarmos com pessoas constantemente ansiosas, nós mesmos vamos ganhar esse hábito e ficar nós também estressados, tal e qual como as pessoas que estão à nossa volta. Questões como na infância. Nós na infância passamos muitas experiências traumáticas, que claro que em adultos já não nos lembramos, mas marcaram-nos. E às vezes estamos perante uma situação e temos uma sensação até um pouco estranha, não lidamos bem com aquilo, não sabemos bem o porquê, mas pode estar perfeitamente relacionado com algo que vivemos na infância e que o organismo então reage de certa forma. Temos também, claro que
na fase da adolescência, os jovens, então, que é uma fase de grandes mudanças e fala-se muito, por exemplo, nos casos de bullying, as pessoas são humilhadas, são gozadas por outros e muitas vezes começam a retrair-se e não conseguem estar, por exemplo, em ambientes com muita gente e sentem-se ansiosos, lá está, quando estão a ser avaliados por outros e, no fundo, nós vivemos em sociedade e não temos como fugir muitas vezes a este tipo de Às vezes situações. até dentro da família, né? Os pais muito exigentes ou assim, os jovens A começam a pressão, ficar com uma pressão muito a pressão dos grande. pais, por exemplo, no que toca ao futuro. O filho quer estudar algo porque é a paixão dele, mas os pais exercem uma certa pressão que tem de ser aquele o caminho que eles querem, os pais, não o filho, porque, porque querem, porque tem a ver com aquilo que eles aprenderam, quase que nem dão a oportunidade ao filho de experienciar por ele mesmo. E às vezes até são sonhos que eles tiveram, nunca alcançaram e querem que o sonho Exato. passe para o Passo filho. para filho. Mas as pessoas têm que perceber que cada pessoa e cada vez mais, então, na fase da adolescência, eles estão a criar a sua personalidade e é bom deixar o jovem escolher o caminho que ele quer, claro que dentro de algo que é bom para ele, não é? Claro, exatamente. E depois temos esta área também das doenças. Das doenças físicas, isto aqui já está relacionado com uma patologia que a pessoa tenha. Vamos falar de alguém que já tenha problemas de coração ou a nível respiratório. Claro que isso já vai trazer à pessoa alguns sintomas, como de batimentos cardíacos mais acelerados, uma respiração mais ofegante, que isso são tudo também sintomas de ansiedade e a pessoa, às vezes, por saber que o tem, fica então cada vez mais ansiosa. Exatamente. Esses sintomas, por exemplo, vamos ver o lado emocional. Claro. Portanto, nós vimos algumas das causas relativamente então aos sintomas da ansiedade. Pode funcionar num nível emocional, como nós vimos, as pessoas sentem vergonha, sentem medo, ficam nervosas com tudo e mais alguma coisa, tudo é motivo para estarem preocupadas. São pessoas que, por exemplo, os adultos em local de trabalho sentem-se desmotivados porque estão num mal-estar constante, digamos assim. Portanto, a pessoa a partir daí começa a enfraquecer num lado emocional. E é possível, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um colega, um familiar assim, é possível eu conseguir dar a volta ou tentar ajudar a pessoa, há alguma forma de eu conseguir, porque se a própria pessoa não se deixar muitas vezes ajudar, também não fica fácil, não é? Primeiro convém que a pessoa esteja minimamente disposta a ouvir, nem que Ouvir, não é? seja um conselho, digamos assim. E neste caso, claro que a pessoa vai apresentar se calhar as coisas de uma forma muito negativa, porque a pessoa só vê um desfecho, que é um desfecho trágico, e então causa-lhe ansiedade. Quem está à volta pode e deve dizer que não é sempre assim. Pessoas que às vezes têm que fazer uma viagem, vamos dizer, de avião. E começam a pensar, o avião vai O cair. avião caiu Sim, e este também vai cair. aquele avião caiu há um mês, então vai ser este também, vai acontecer O comigo. deste mês vai ser o meu. Exatamente. Não, quem está com ele vai dizer, então e a quantidade de voos que são feitos todos os dias e nenhum cai? Portanto, tentar aqui inverter a forma da pessoa pensar e Pensar. perceber que há outros desfechos que não o trágico. E depois temos a parte física mesmo que existe uma consequência física Claro. da ansiedade. Claro, é mesmo real, portanto, para além dos tremores, as palpitações, a pessoa tem imensa dificuldade em respirar, há pessoas que ficam mesmo com náuseas, ah, vontade de desmaiar, sentem-se paralisadas, ao menos que não conseguem sequer mexer o corpo, porque estão de tal forma bloqueadas naquilo que vai acontecer que não conseguem fazer nada a partir daí. Portanto, aqui a ansiedade, apesar de nós entendermos como uma preocupação, digamos assim, tem consequências físicas mesmo. Exatamente. Ah, este tipo de situações, muitas vezes, se calhar, é tentado, ou melhor, é tratado, ou as pessoas tentam tratá-lo com medicamentos, com medicação, etc. Isso ajuda ou não? Se a pessoa continuar no mesmo tipo de vida, vamos dizer assim, aquilo que originou, não vai servir de Claro. muito medicação, não é?
estarmos aqui a falar, por exemplo, de causas e sintomas e a pessoa dizer, então eu tenho estes sintomas e eu passei por isto na adolescência, pronto, já está, justifiquei o meu problema. O objetivo não é esse, é a pessoa começar a procurar então uma solução, uma forma de lidar com isto. Conseguiu identificar a causa, é bom, percebeu que tem os sintomas, então vamos tentar mudar. A medicação funciona sim, em casos extremos, claro que convém que seja uma medicação que não cause dependência, porque a medicação associada à ansiedade também muito relacionada depois a problemas depressivos, porque a ansiedade leva à depressão, são medicamentos que levam à dependência. Chamada a doença da moda, não é? É. Onde é que essa ansiedade está presente? Temos aqui alguns tópicos. Exatamente, portanto, onde está mais vincada a ansiedade, por exemplo, em situações de ataques de pânico, os ataques de pânico não têm uma razão de ser, é súbito. E a pessoa começa a ter as palpitações, a tal dificuldade em respirar, e pode-se tornar, sim, um problema crónico a partir do momento que a pessoa começa a ter medo de ter um ataque de pânico. Então a pessoa está quase sempre em pânico de ter um ataque de Cada pânico. vez tem mais porque É um se ciclo, coloca pois. nessa posição, não é? O caso das insónias, também penso que neste caso é muito comum as pessoas terem dificuldade ou em adormecer. Fala-se que existe a insónia relativa e a insónia absoluta. A relativa é a pessoa que leva um pouco mais a adormecer ou que acorda várias vezes à meia da noite. E a absoluta é pessoas que numa noite em que poderiam dormir 8 horas, por exemplo, dormem 2 ou 3 e ficam o resto da noite acordados. Isto porque ou têm situações que não resolveram durante o dia e depois chega à noite e começam então a remoer, ou situações futuras que lhes estão a causar essa tal ansiedade. Nos locais de trabalho, há pessoas que atingem esgotamento mesmo, que pode estar a nível emocional ou físico, depende do trabalho que é. Utiliza-se o termo burnout, que é no sentido de queimar até à última, em que a pessoa dá tudo de si, sente a pressão de quem está à sua volta, quer ter melhores resultados, não consegue por algum motivo e entra num estado de ruptura com ela mesma. Estamos aqui a falar de casos extremos, não é? Para as pessoas lá em casa dizerem eu também não gosto de estar no meu trabalho e sinto-me desmotivada, não significa o mesmo, isto são casos extremos. Fobias. Fobias têm a ver com um medo irracional, pode estar relacionado com algo que existiu anteriormente e a pessoa simplesmente fica em pânico perante certa, vamos dizer assim, coisa. Por exemplo, as pessoas que têm fobias de palhaços. Não é que o palhaço vá fazer alguma coisa de mal, mas a pessoa tem fobia e não consegue estar perto de um. Há alguns palhaços aí na estrada que às Alguns vezes... desses. Mas, por exemplo, uma pessoa que vamos imaginar que a Bárbara tinha medo de palhaços ou tinha esse receio, etc. Eu, se calhar, como não tenho, fica difícil para mim compreender. Entender. Por exemplo, eu tenho fobia de gafanhotos. O gafanhoto não faz mal a O ninguém. João Batista não ia perceber isso. Não, Não ia perceber isso. Se tiver algum próximo de mim ou se algum me tocar, eu choro compulsivamente. Portanto, quem está à minha volta não compreende e riem da situação, mas é um estado de pânico. Eu agora estou a rir porque eu estava a imaginar um gafanhoto ao pé. Não dá. Mas o que é que a pessoa sente o quê? Sente, eu não sei explicar. Eu tento associar isto quando eu procuro o porquê de eu não reagir bem a um gafanhoto. Eu lembro-me de, na escola, quando era pequenina, de brincarem muito com gafanhotos e lembro-me de um saltar para cima de mim e eu fiquei com medo e gozaram comigo. E eu acho que desde aí o gafanhoto foi um símbolo ou de humilhação ou do que foi e hoje em dia não consigo. Não. Pronto. O gafanhoto está fora da conversa. Completamente. E, por exemplo, a timidez. Não estamos a falar daquela timidez de uma pessoa que quer passar uma boa primeira impressão. Claro que há uma timidez aí normal, mas... Estamos a falar de uma pessoa mesmo introvertida que não consegue estar em sociedade. Isso põe em causa situações futuras de trabalho, porque não se consegue relacionar com as pessoas que estão no trabalho, na vida pessoal. Portanto, há aqui um conjunto de situações em que a pessoa só se sente bem
isoladamente em casa. E apesar de haver semelhanças em muitos destes casos, eu ia dizer o resultado, mas não é o resultado. Foram consequência de coisas diferentes, Sim, possivelmente, sim, 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 sim. não é? Portanto, pode ser situações passadas, pode ser, lá está, situações súbitas, portanto, O importante é que a pessoa pare para pensar e tente solucionar, como a Bárbara estava a dizer. identificar e perceber Identificar, aquilo que pode então mudar. pode mudar. Soluções para a ansiedade. Isto, Há tudo. exatamente. Então, já falámos acerca da medicação, que ela é sim uma opção em casos mais extremos, e um acompanhamento por psicólogos, porque eles acabam por psicoterapia, eles acabam por apresentar soluções ou tentar que a pessoa faça uma análise da sua vida e levar a pensar de outra forma, Uhum. e também muitas vezes os amigos à nossa volta conseguem dar essa ajuda. Um, a respiração, se nós tentarmos, às vezes, parar para nos ouvir a respirar e levarmos mais tempo a inspirar e a expirar, até o nosso ritmo cardíaco acalma também. Portanto, são pequenas coisas que, se nós fizéssemos ao longo do dia, poderíamos trazer mais tranquilidade. E ainda há pouco tempo nós tivemos aqui um professor de ginástica que uma das coisas que ele dizia era precisamente isso. O grande segredo dos grandes atletas é saberem controlar a respiração e conseguem A bons resistência deles, resultados, claro que exatamente. sim. Então isso no dia a dia das pessoas também há de fazer Faria a diferença. diferença, claro que sim. Questões como a meditação, neste caso, que trabalha o nosso foco, a nossa atenção, momentos de lazer. Tão bom quando nós nos conseguimos distrair com outras pessoas, não ficar a pensar nos problemas e distrair e aproveitar o momento, o presente que nos é dado. O exercício físico, nem que fosse pelo cansaço e depois irmos descansar, mas a própria libertação das hormonas do stress e de trabalharmos, produzirmos mais hormonas que nos fazem sentir bem, a boa alimentação, claro. Chega de alimentos pesados, com muitas gorduras, porque isso também faz com que o nosso organismo nunca pare de os processar, neste caso. Tirar tempo para nós parece algo tão simples, mas que hoje em dia as pessoas não têm tempo para fazer. São alunos, são trabalhadores de uma empresa, são filhos em casa, são tanta coisa ao mesmo tempo, mas às vezes nós pararmos para sermos nós um bocadinho e fazermos aquilo que nós queremos, um hobby, desenvolvermos as nossas capacidades, também ajuda bastante, sentirmos mais concretizados. E, claro, criar prioridades. Eu tentar organizar o meu dia da melhor forma, no fundo, evita aquele efeito surpresa, não estava a contar com isto. Claro que estamos todos sujeitos a alterações ao longo do dia, mas se eu tiver o dia minimamente organizado, então eu também fico mais tranquila. E a pessoa, isto é super importante, eu noto, eu uso uma aplicação até no telemóvel com coisas para fazer, eu já tenho tão subdividido Sim, por coisas a fazer, e dentro das coisas a fazer, ainda tenho as coisas a fazer do dia, mais urgentes ainda. Mas a pessoa sente-se bem quando põe ali para o lado, o check. já realizei, não é? Claro. Quando isso não acontece, é uma frustração, a pessoa sente que passou o tempo e não fiz, ou não terminei, ou não acabei. Isso muitas vezes causa Traz esta a ansiedade, não é? ansiedade, claro que sim. Lá está, se fosse de uma forma saudável, era uma pessoa tranquilizar-se, dizer ok, não fiz, amanhã já sei que volta para o topo da lista, Pois. mas as pessoas às vezes lá está, ficam com insónias porque não fiz, como é que eu vou fazer? E aquilo se calhar até tem solução, mas nós preocupamos tanto antecipadamente, aquilo nem é um problema, mas nós já estamos a fazer o problema. E às vezes até a pessoa querer fazer, também já me aconteceu. A pessoa quer fazer, quer forçar, nem dorme, só que já não tem cabeça, o corpo já não aguenta e tudo o que faz fica Fica cada mal vez feito. pior. Mais valia ter parado e Sim, descansar e depois no dia sim. seguinte retomar e ia com a cabeça fresca, não é? Às Precisava vezes de a gente mais não horas tem, no dia. mas a gente não tem às vezes essa lucidez para fazer essas decisões Claro, quando está com a pressão, não é? claro. Soluções para a ansiedade, o que não fazer neste caso? Portanto, neste caso seria o óbvio,
Álcool em excesso, aquilo, o mal que nos faz à saúde, a questão do tabaco e outras drogas que trazem uma sensação de calma momentânea, mas que quando isso acaba a pessoa volta ao mesmo e se calhar volta ao mesmo pior porque o nível de saúde está deteriorizado também. Evitar locais com muito ruído, com muita confusão, porque isso causa a própria agitação da pessoa, a resposta que a pessoa tem à situação que lhe rodeia e, por exemplo, não passarmos muito tempo, claro, à televisão e com o telemóvel. Há pouco, então, quando falámos das insónias, quem fica muito tempo com a luz do telemóvel virada para si, depois tenta adormecer e o organismo ainda está... Ainda está desperto, ainda Sim, está com aquela iluminação toda, muito mais quando a pessoa está num quarto escuro e apenas com o é telemóvel aquela ainda luz, é o fica foco, mais. claro. Portanto, há aqui muitas coisas que podemos evitar neste Evitar. sentido. E com certeza muita gente se calhar está-se a identificar com alguns destes Sim, casos e pois, é verdade, é verdade. Mas na verdade é aquilo que a Bárbara disse ainda há pouco, nós temos é que não apenas identificar, mas também agora tentar buscar soluções para poder melhorar. E temos aqui soluções para a ansiedade segundo a a Bíblia, não é? Bíblia, tão fácil de acesso a todos, não é? Porque não? Então, neste caso, a Bíblia está cheia de verdades, cheias de promessas de Deus. Muitos de nós conhecemos, se nós semearmos, nós vamos colher, e é sempre assim que acontece. Deus diz que todo aquele que crê, todo aquele que confia, então terá a proteção de Deus. Deus diz mesmo, não andais preocupados com o que has de comer, com o que has de vestir. Ele diz-nos de forma clara, porque cada dia cuida de si, o outro dia é o outro dia, para não andarmos neste ritmo. E se nós confiarmos em Deus, porque assim, nós todos vamos passar por circunstâncias negativas. Deus diz que quando chove, calha a todos, ao injusto e ao justo. Portanto, não há como escapar. No fundo, o que nós temos de aprender a fazer é deixar nas mãos de Deus, Ele sabe qual é o problema que nós estamos a passar e confiar verdadeiramente que Ele vai então trazer a solução. Claro que nós temos de fazer a nossa parte, que Ele também nos diz o que é que nós temos de fazer na Bíblia. Exatamente. Não Ah, andar ansioso com o dia de amanhã. exatamente. Ser paciente. Ser paciente porque nós, na pressa do dia a dia, queremos ver as coisas feitas hoje, agora, queremos ver o resultado na hora. E Deus diz-nos: há tempo para tudo. As pessoas terem calma. Tempo para rir, tempo para chorar, há tempo para tudo. Tempo para semear, tempo para colher, mas nós às vezes queremos semear, queremos a colheita ali na hora. E não é assim que as coisas funcionam. E muitas vezes, quando nós fazemos à pressa, como o Bispo estava a dizer, fazemos sempre tudo à pressa, fica mal feito. Pois, Portanto, mais vale sermos um pouco pacientes. exatamente. Ser humilde. Ser humilde, aquilo que Jesus foi, assim, como grande exemplo. Em que é que isso pode ajudar na ansiedade? Se nós formos humildes e sabermos que nós, na nossa carne, não conseguimos fazer as coisas, portanto, não vai sair daí bons frutos, se nós formos humildes e dissermos: Deus, eu não consigo, mas tu em mim, eu vou conseguir fazer essas coisas. E então, reconhecermos que é Deus quem consegue e retirarmos o nosso eu de cá dentro, certamente, se formos assim humildes, nós vamos conseguir mais, porque Deus em nós consegue. Nós, na nossa força, efetivamente já tentámos, certamente várias vezes, e não conseguimos. Sim. E com a ajuda do Espírito Santo, então vamos dar a volta por cima, com certeza. Exatamente. Bárbara, assim, um breve resumo e em modo de exortação também, o que é que a Bárbara gostaria de deixar lá para casa? Então, eu gostaria de deixar lá para casa que é muito importante que as pessoas andem pela fé e não por aquilo que as pessoas veem. Eu que já, quem é crente, e estou a falar de mim, que já provámos tudo aquilo que Deus tem para nós, que se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele sempre. Quem não é crente, que dê uma oportunidade a Deus e Deus nunca vai falhar, porque se nós fizermos a nossa parte, Ele faz a dele. E a Bíblia é onde nós temos toda a informação e, portanto, todos temos acesso, basta ler, basta aprendermos e se nós fizermos aquilo que diz, certamente vamos ter resultados melhores. Exatamente. Então fica aqui o conselho
da nossa convidada habitual, a Bárbara Henriques. E se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em controlar a ansiedade e sente essa pressão da sociedade, sente a pressão mesmo até às vezes da família ou assim, veja quais são os pontos que está na sua mão poder mudar e faça isso com estes conselhos super úteis para a sua vida, com certeza, com a ajuda também de Deus, do Espírito Santo, você vai conseguir dar a volta por cima. Bárbara, muito obrigado Obrigada, eu. pela presença aqui no nosso programa. É sempre com muita alegria que nós recebemos.